chegou, professor. Fazendo alongamento, gente. Ele tá fazendo alongamento. Comigo, a professora de educação física. Antes de você tratar dos animais, olha, ele fica humilhando a gente. Ele fica humilhando a gente. Ai, que raiva. Flexibilidade. Vai. E após essa atividade... Hoje ele tá bom na coluna. E esse exercício, meus queridos, nós vamos começar uma aula, só que eu quero que você preste muita atenção. A aula de hoje, ela envolve patógenos, tá? É a nossa aula 44.1. É um dos problemas, não são só isso, mas é um dos problemas assim, graves quanto à sua produtividade, patógenos. Né? E esses patógenos... Vai levar óbito. Esses patógenos nós vamos falar aqui muitas vezes, eu não lembro não, mas se a gente falar sobre medicamentos, né, a gente não vai falar processo de aplicação, porque se você tem que trazer aí um técnico ou um engenheiro agrônomo ou veterinário, né, para fazer essa variação. Porque qual é o foco da aula? Eu tô rindo porque eu não tô lembrando. Mas o foco da aula é esse aqui, ó. Entendeu? Prevenção dos patógenos que podem acometer na granja de suíno. Mas muitas vezes esse patógeno, pessoal, não está ligado a vetores. Está ligado ao mau manejo realizado dentro dos processos de alimentação animal. Como assim, professor? Existem determinados agentes estressores que fazem com que a imunidade do animal baixe. E aí, se no ambiente tiver algum fator, como é que a gente fala, que ele está ali só esperando acontecer, oportunista, por exemplo, muitas vezes uma diarreia que pode proporcionar uma desidratação no animal ou uma apatia no animal a continuar comendo, e ele começa a desenvolver uma patologia respiratória, pode ser muitas vezes advém do quê? Muitas vezes advém lá do armazenamento. Lá do armazenamento da ração. E a gente acha que é na fase de manejo alimentar. Não, é lá na ração. Por isso que a gente, quando vai fazer uma visita técnica em granjas, quando você entra, do lado é o lado administrativo, do outro lado é o lado de armazenamento da ração. É bem na entrada. E também tem lá o assoalho que você limpa o pé ou com cal ou com uma solução de hipoclorito. Isso para facilitar, para amenizar entradas de agentes infecciosos na suíno. Apesar de você chegar lá, tá aquele odor característico, ele é totalmente higienizado. E aquele ambiente só tem micro-organismos que estão ali, que já é daquele lote. Que não vai alterar a sanidade dele. Isso. E eu, quando estou falando aqui, eu estou pensando na terminação. Mas isso existe tanto dentro da maternidade. Isso não pode, Jefferson, existir dentro da maternidade, mas pode existir na creche e terminação. Maternidade, nevermore. Bom, vamos então começar. Os bichinhos estão desprotegidos. Vamos começar? Vamos começar! Aumenta aí! Suinocultura, manejo sanitário, aula 44.1, fica quieto aí. Agentes estressores, bebe uma água. Agentes estressores, sanidade animal, localização. Professor, o que é essa localização das instalações, pessoal? É very, very important em duas situações. Época de estiagem e época que não é de estiagem, tá? Na nossa região. Nós vamos ver isso aí. Let's go. Ou é muito sol, muita chuva, muito vento. A habilidade para essa aula é a habilidade específica das ciências da natureza, a 8, tá bom? Vamos lá. Bom, a gente finalizou a aula anterior falando sobre os agentes estressores. Sim. Ou seja, esses agentes, como o professor Jefferson bem iniciou a aula falando, né? Que podem provocar uma baixa da imunidade. Ou seja, você tem aquela... Eu acho que eu falei numa das aulas aí que a gente caminha bem, e estou falando do ser humano, tá? Você se alimenta bem, você realiza atividades físicas, está tudo certo, tudo potencial para que você seja uma pessoa saudável.
Porém, uma notícia inesperada, sabe? Sim! Pode, Já me fez lembrar de o novo. professor já passou por uma situação dessa hoje, tadinho. Chegou aqui bem arrasadinho, mas tá recuperando. Obrigado, Senhor! Quando ele começa a dar aula, glória. o dia dele melhora. Olha só, aí o que acontece com a sua imunidade? Pum! Ele não estava esperando a notícia, o fato, fica quieto. E também algumas situações são inesperadas, gente, acontecem. E elas tendem a baixar a nossa imunidade. E aí entram os agentes oportunistas, né? São os agentes infecciosos oportunistas. Pode ser viral, pode ser bacteriano, enfim, tá? E aí acabam... Aí tá aqui, ó, o nosso suínozinho, tadinho, penoso, né? Então a gente falou aqui, questão da temperatura do ambiente, da umidade, da ventilação desse ambiente. Clica todos eles aí, Tatá. Clica aí todos eles. Pessoal, vocês já receberam o material. Agora o foco é o... Tem mais um? Não. Então vamos lá. Eita lasqueira. Professor, eu entendi. Agora, como a aula é sanidade animal, não é isso? O foco... O café. Vai. Gelou. Ó, como nós estamos falando sobre sanidade animal, o foco é outro. Como é o nome do tema? Sanidade animal, mas é o quê? Instalações. Não, tema... Só pegar aqui rapidinho que eu fui pensar no café. É manejo sanitário. Sim. Aí, quando a gente lê temperatura, Tatá, quando a gente lê temperatura e umidade relativa do ar, o direcionamento é outro. Uma coisa... Lá na terminação, a temperatura é para quê? Metabolismo. Temperatura é uma coisa do metabolismo de desenvolvimento e o metabolismo de gasto energético. Nossa, aquela mulher nem parece que tem 14 anos, ou nem parece mulherão. Isso é um metabolismo de desenvolvimento. Nossa, aquela é magra feito um bambu, e aquela é gorda e come o mesmo... tem atividade mesmo, só que ela retém mais energia. Então ela acumula energia. Isso acontece com o animal. Uma coisa é metabolismo de desenvolvimento e outra metabolismo de gasto de energético. E a gente usa a temperatura, lembra? Você vai diminuindo a temperatura para que ele desenvolva. Ele desenvolveu, isso é genético. Só que ele não, como ele é um animal que está parado, está isolado, ele não tem gasto de energia, o metabolismo tudo diminui, então você espera que ele ou engorde pela raça, eu quero piau, eu quero gordura, ou eu quero duroc, landrais, ladoite, que é carne. Vai desenvolver carne. Entendeu? A gente controla a temperatura. Aqui não. Umidade de temperatura, nós controlamos agentes estressores para evitar a proliferação de micro-organismos, bactérias patogênicas, vírus ou protozoários. E fungos, perfeito. Quando a gente fala em bactérias, temperaturas e umidades, esses fungos, os fungos, as bactérias, vamos lá, fungos. Eita lasqueira! Olha só, meus queridos, os fungos se proliferam por esporos. Então, você não pense que pode ocorrer uma dermatite. Meu Deus, um problema de dermatite, um problema respiratório causado por fungos. São por causa que eles são transmitidos por esporos. E os esporos podem vir por vento. Por isso que instalações de suiniculturas têm que estar totalmente isoladas de outras criações. Não, menos de 200 quilômetros. É o menor. Não pode estar próximo. Principalmente de outros animais que têm os mesmos patógenos respiratórios. Então, a temperatura é para controlar os patógenos possíveis que estejam lá. É interessante. Como é que é? Em latência. Estão lá, mas não desenvolve. Se você proporcionar que ocorra um aumento de umidade, temperatura, qual o aumento? Gente, fungo, bactérias, esquece o protozoário agora. Fungos e bactérias é aquele negócio úmido e quentinho. Quando você deixa no forno, quando você deixa na sacola. Não tem como tu deixa uma fruta na sacola e você fecha, aí tá tudo molhado por dentro, porque a fruta tá transpirando, meus queridos. E aí você proporciona que ocorra a formação de um bolor. Quando eu falo isso, você vem o que na cabeça? Ração, professor. Isso mesmo, a ração. Então, quando a gente fala de temperatura, a gente fala de patógeno, a gente fala do animal. Fala do animal aonde? Creche, não na terminação.
Interessantíssimo. Aí eu faço dois links, né? Primeiro que a biologia, ela tá muito presente muito, né? Se você tem esse conhecimento e bota na prática da criação, é sucesso. Por que é sucesso? Você não vai ter gasto com eumíntico, você não vai ter gasto com antibiótico, você não vai ter gasto com fungicida. Quem é que tem gasto? Os retardados que não prestam atenção. Fala logo. E aí, não, meu pensamento, não preste atenção que assim o veterinário ganha mais dinheiro, vai. Tá não, eu esqueci que eu tava... Ô, desculpa. Agora, bora. Ah, tá bom, calma aí. Agora, não volta. Patógenos. Aí o patógeno, pessoal, não fala mais de... Eu sei que tá lá, mas não fala fungos, não fala bactérias, é protozoários. E quando a gente fala de protozoários, é o quê? Gente, pode dar diarreia? Pode. Ele pode ficar anêmico? Pode. Quando você pega seu filho e faz assim, Tatá, a pálpebra e tá pálida. O que é isso, Tatá? Verme! O que é isso, Tatá? O que é isso? É verme! O que é isso? É ameba! Vou te pegar. Então, quando a gente fala de patógeno, a gente fala o quê? Da caixa que dispõe, a caixa de água. Disponibilidade hídrica para eles tomarem. Então, tem que ter a limpeza da caixa. A limpeza da caixa é feita uma vez por semana. Por quê, professor? Uma vez por semana, dependendo se a sua caixa, ela tá... A nossa caixa d'água tá como? Tá exposta ao sol. Quente, quando vai tomar banho... Isso é bem aleatório. Quando vai tomar banho, chega até escalda, nem precisa ter chuveiro elétrico. Na nossa região, não precisa. Só na época de chuva, que gela mesmo. Então, não permite que ocorra o quê? Proliferação de limo, aquele limo, mesmo na tampada. Porque tu sabe a origem, tem caixa que fala assim, não, meu poço é artesiano, meu poço é não sei o quê. Quando vai ver a caixa, tem uns 2, 3 dedos de barro lá embaixo. Então, tem que tomar cuidado o quê? Com a disponibilidade hídrica para patógenos, que eu estou falando assim, protozoários, sem ser bactérias, protozoários. Então, isso vem da higienização da caixa, disponibilidade hídrica. Aí você pensa, limpei a caixa. E cadê aqueles canos que levam para água para o snipper? Que o bichinho vai, entendeu? Tem que fazer toda a limpeza. Isso é feito quando aquele lote vai para o abate. E feito limpeza de... Há uma semana, tu falou? Faz a limpeza só com água para não tirar os odores. Também está fazendo a limpeza da caixa. Certo. E tem um produto que você deixa dentro do produto, no cano, e depois você tem que abrir todos os canos e passar água corrente até sair todo o produto. Isso é feito quando, Tatá? Uma vez a troca de lote. Tem que tomar muito, porque aquele lote fica ali um bom tempo, não estou lembrando agora. Tá. Mudanças na dieta. Sim, mudanças na dieta. Isso tudo você possibilita que o sistema imunológico do animal possa decair um pouquinho e os patógenos que estão ali latentes possam se aproveitar. Mudança de dieta. Como é que isso pode acontecer? Mudança de dieta é prático, é rápido, é bactérias, é mofo na ração. Mas como? Uma diarreia pode dar uma desidratação no animal. Se você deu só ração, é ração. Eu quero fazer suplementação, escolha. Ou você vai fazer lavagem, ou você vai fazer volumoso. E lá na terminação. Isso é tudo aqui é na terminação. Isso. Lavagem ou forrageiras. Eu sou fazendeiro, eu crio suíno, mas também eu produzo, eu planto. Então, ou você vai pegar todos os restos de alimento, aí você só não coloca, você tem que ferver eles. Ferve, e depois, quando está por exemplo, tá morno, aí você disponibiliza. Não pode ter ração. E só qual a desvantagem? Toda vez que você faz lavagem, que é uma coisa líquida, você tem que lavar o coxo para botar ração. Dá trabalho. Então, o que eles preferem? Volumoso. Resto de tratos culturais. Certo. Melhor ainda. Milho, soja, sorgo, o algodão, caroço triturado. Aí não precisa limpar o coxo para poder colocar a ração. Tem que tomar cuidado com isso. Senão você pode provocar. Eu limparia de todo jeito, porque eu sou viciado no negócio. Vamos lá. Então, isso foi só uma introdução dos fatores. Essa aqui, ó, toda aula tem isso. Não é isso? Agentes estressores. Mas como a gente está falando de patógeno, a gente está falando de... O foco. Não é o animal, é o ambiente. Tudo aqui é o ambiente. Nós não falamos isso nas outras aulas, porque veio para cá. Perfeito. Tá?
Os produtores devem estar atentos para tomar algumas medidas para que o seu rebanho não adoeça e comprometa a sua produção, como também a sua economia. Óbvio, né? Ninguém quer ter prejuízo. Algumas doenças podem prejudicar o desenvolvimento desses suínos. Dentre algumas, 3 são mais comuns. Elas. Coccidiose suína. Ela ocorre nos leitões pela ingestão de oocistos na maternidade e uma das consequências é a redução drástica no peso dos porcos devido à diarreia. Isso aí que o professor está identificando é um oocisto de... qual organismo? A gente falou aqui de bactérias, de fungo, é um protozoário, né? Deixa eu explicar uma coisa. Na grande maioria aí são amebas, tá? Amebas são protozoários, perfeito, já pegou a gama deles. E, na verdade, pessoal, isso acontece, a gente está falando da maternidade, mas a sintomatologia só acontece quando sai da maternidade para a creche. Da maternidade para a creche. Quando nasce, né, nasce os leitões, durante a amamentação do colostro, isso não acontece. Depois que é do colostro, que aí chega os 21 dias ao 28º dia, você está fazendo a introdução de ração. Se acontecer diarreia, é o quê? Ração, que você está fornecendo a ração de amamentação, que é a passagem de tirada do leite para sólido. Ou a ração está mofada, qualidade da ração, ou a limpeza e higienização não foi bem feita lá. Que é só uma semana, 21 a 28 dias, tem que tomar muito cuidado com isso. Então é ração, armazenamento ou limpeza do coxo da ração dos filhotes. Perfeito? É recomendado o uso de toltrazuril, sendo eficiente em reduzir a infecção provocada por esses oocistos, que é da doença coccidiose suína. Reduzindo também a excreção de oocistos, estabilizando a microbiota intestinal. A administração intramuscular resultou em concentrações mais sustentadas nos tecidos e em conteúdos jejunais e ileais em comparação à aplicação oral. Então, houve essa intervenção, fizeram um teste das duas situações, né? E a que foi mais eficaz foi essa intramuscular. E aí a gente está falando de conteúdos jejunais e ileais que fazem parte do sistema do trato intestinal, intestino delgado, né? Isso. Perfeito. Recomenda-se o tratamento de toda a leitegada, achei interessante esse nomezinho, leitegada na primeira semana de vida. O lote. Preferencialmente no 3º dia de vida. Eu errei. Leitegada significa aquele que está com a mãe. Vamos supor. Isso aí, Tatá, deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Deixa eu só ver, tá? Não tem. Ok. Quando você tem a mãe deitada, que ela não fica em pé, você tem a mãe deitada e tá ali 7 filhotinhos, é leitegada dela. Aí tem outra mãe, outras gaiolas, leitegada. Se eu tiver 10 fêmeas, cada fêmea com as suas leitegadas, eu tenho um lote. Certo. Como tudo aberto, é aberto. Pode ter essa passagem e contaminação. Por isso tem que tomar muito cuidado, porque se uma leitegada apresenta uma sintomatologia, a disseminação disso é muito rápido dentro do lote. Mas você está corretíssima. Leitegada é aquela família, é aquela mãe com aquele filho. Você olhar para esse bichinho aí, desse jeitinho aí, você tá vendo que ele já tá meio... Né? Não, você vai para abate. Essa imagem é a imagem para não ter dúvida da sintomatologia. Mas quando você começa a observar já as primeiras fases de diarreia, o negócio já identifica o indivíduo, que é difícil, porque ainda está bonitinho, mas aí você vê que lá na parte traseira está bem suja. Isso. Você já separa. A outra... Eita, ficou essa é a pleuropneumonia. De verdinho, prof. Marca de verdinho lá, tá. porque senão não vai dar para enxergar, não. Eu tenho que tirar da minha vida o branco e o amarelo. Eu acho que agora deu para ver. Ainda não melhorou muito, não. Sim. Oxi. É a pleuropneumonia suína, tá, galera? Até pouco tempo, muitos produtores desconheciam essa doença. Ela é causada pela bactéria, então a gente falou sobre uma que é protozoário e agora uma bacteriana, o Actinobacillus
Pleuropneumoniae. E é uma doença infecto-contagiosa de distribuição mundial. Aperta aí. Calma aí, só um minuto. Aí, ó. Pode ler. Pleuropneumonia suína. Essa é uma doença que traz grandes prejuízos aos seus produtores, desde a morte dos suínos até as dificuldades para respirar, como o professor Jefferson destacou, né? Muitas doenças respiratórias afetam esses animais, o que vai comprometendo todo o seu organismo. Um medicamento útil é o Lispec. Ele é uma associação antibiótica em solução. Lembrem-se que essa terminação antibiótica só é para bactérias, tá? Em solução estéril, pronta para o uso, à base de lincomicina e espectinomicina, com amplo espectro de ação. Vamos lá. Olha que tadinho, gente. Nós estamos falando de agentes que podem causar determinadas doenças, mas qual é o foco? A instalação, o ambiente. Agora nós estamos falando de agentes que não são o ambiente, tá bom? Muitas dessas aí, podem ser... Como eu quero evitar, eu quero evitar. Se eu quero evitar, qual é a palavra que eu uso? Manejo preventivo. Isso é muito realizado através do manejo preventivo com alguns períodos de vacinação. Mas, professor, por exemplo, quando é que eu espero que a ocorrência de uma determinada doença ocorra em determinado lote da terminação? Isso nós já estamos falando de engorda. Pessoal, isso aí é muito, por exemplo, se eu tenho um histórico no meu aviário, pode chamar de aviário? Não, na minha granja, seu idiota. Na minha granja, suíno, você pode chamar de granja também. Na minha granja suíno, se eu tenho um histórico de pleuropneumonia ou então de coccidiose, significa que eu tenho que ter mais atenção nos processos de higienização, porque fica. E eu não tenho tempo de deixar mais de 1 semana e meia de descanso, tá? No meu lote. Então, existem no mercado, né, substâncias não, soluções desinfetantes preventivas para você utilizar quando você tem um histórico. Isso se faz necessário. É igual, lá vai o aleatório, é igual quando você tem contaminação por nematóide de plantação. Porque é uma coisa que você não vê, nematóide está na terra. Então tem algumas práticas de tratos culturais que você realiza no solo para prevenir, porque você não sabe se já saiu o nematóide. Entendi. Você não sabe se tem agente. Na banana você tem que mata... Broca? As brocas, isso, a broca, que é uma praga da banana, é uma praga do café, você não vê porque está lá no colo. Então tem métodos preventivos. E aí nós sempre estamos falando de métodos preventivos para quem tem histórico, tá? E é muito triste, tá, Bita? Por quê? Porque o controle é rígido. Quando você, suinocultor, quando você, criador, tem um histórico de alguma doença, quando você vai comprar, fica registro. Você tem o seu CPF ou o seu CNPJ, está lá. E aí a sanidade, isso preocupa o mercado. Tem essas coisas que envolvem, Tatá. E não adianta você camuflar, não, que é pior. Não, Tatá. Não, boca a boca também fala. Ó, e você vai ter que comprar. Então, quando você compra, fica registrado. Então, você tem aí um período de carência para apresentar um diagnóstico de histórico livre dessas doenças. E isso faz também manter o seu fluxo de venda ao mercado. Sim, e outro, tem muitos consumidores, quando você vende, Tatá, você vende um alimento, uma carne, tem que saber se ela foi vacinada. E aí é óbvio que as vacinações são lá no início, então você não tem vestígio, mas durante a terminação, você aplicou antibiótico, você não pode vender aquele animal. É verdade. Você não vende aquele animal. Entendeu? A não ser que seja a exposição acontecida na fase inicial. Na fase de terminação, você não vende mais. Você vai comer carne com antibiótico? Com certeza. A gente come, a gente sabe que ninguém vai ver, mas... Tá entendendo? Ninguém... Tá bom, Jefferson. Vamos? Vai. E o bicho aperta, funcionar. Travou, foi tudo, foi? Então, é muito importante a gente estar falando sobre isso. Foi. E tem as doenças entéricas. Professor, indicado aí, só um minuto, prof. É indicado aí para os suínos e bovinos, sendo ativo em problemas respiratórios, entéricos e geniturinários. Ou seja, trato, né, urinário junto com reprodutor.
Ele age em 3 frentes, tá? Ação imediata, que é a melhor escolha, quando o tempo é o mais importante. Ação prolongada, que é um produto de longa duração. E ainda de amplo espectro, né? Normalmente, quando a gente vai tomar, por exemplo, a gente está com alguma parasitose gastrointestinal humana, verme, né? A gente tem uso de amplo espectro, né? Para poder cobrir o máximo possível. Não é tão específico. Mas isso aí é tudo o quê? Quando a gente fala que a gente está tomando generalista, quando isso é preventivo. Isso. Agora, quando a pessoa já está com a sintoma... Sabe o que tem? Tem que ser... Não, por exemplo, quando está no... Ninguém está apresentando sintomatologia entérica. Mas eu quero fazer uma prevenção. Amplo espectro. Então, é preventivo isso. Porque você já tem... Quem faz prevenção, porque já tem histórico. Certo. Tudo bem? Quando você faz prevenção a cada 3 anos, a cada 1 ano e meio, 3 anos, é preventivo. Quando você está fazendo uma prevenção, tem histórico. Aí sim, não tem sintomas. Teve sintomas, não é mais de amplo aspecto, não é preventivo, é tratamento. Certo. Aí é com quem? É todo. Não é aquela baia, é todo lote. Você faz o que então? O tratamento através, se esse tratamento for feito, tem várias vias. O que é melhor indicado? Então, já que é no início, água. Você bota lá para distribuir para todo rebanho, vai tomar aquela mesma água. Então, professor, quando tem uma granja, a água é uma caixa só para aquela granja, é para aquela granja. Não é a mesma caixa que a gente já está fazendo irrigação, não é a mesma caixa que a gente está fazendo. Da onde vem? Tratamento. A aviária é a mesma coisa quando acontece com a aviária, que tem tratamento feito hídrico. O tratamento pode ser feito na água. É um chá. Como é que fala? Sachê. Sachê que você dilui na água. Isso. Entendi. Tipo um soro. Perfeito. Meu Deus, eu falei, mas eu pensei, mas não falei. Pensei que falei. Lembra da caixa, da temperatura, que a nossa caixa d'água está onde? A gente toma banho, está quente. As caixas que fornecem água para as criações, elas têm que estar em sombra. Elas cobertas, né? Tem que ter uma cobertura. Não pode estar em sombra. Não, ela vai estar com a tampa. Ela não pode, mas eu tenho o sol não pode bater nela. Sim. É isso que eu falei, não finalizei. Agora que eu lembrei. Mas ainda bem que você lembrou. Pode deixar. Vamos para a parte de instalações. Se eu tivesse em sala, ia passar bastante. Não ia, porque o aluno falou assim, sim, aí. E aí? Eu falei, e o quê? Mas o senhor falou... Sim. Aí eu, é verdade. Eu tinha um professor que era assim. E acontece na sala de aula. Eu falo assim, sim, professor, mas... Deu uma volta e não voltou? É que eu pensei que eu falei que eu falo. Vamos para a parte de instalações aqui. Eles podem estar pensando nisso. Cadê? Ele não falou nada. Manda mensagem para ele. Manda. Tá. Sim. Ixi, vamos lá. Parece uma maquete. Eita, prof. Tá. Gente, lá na hora da revisão, a gente vai mostrar para vocês uma produção dos nossos alunos, né? Daqui a pouquinho vocês vão ver. Professora Samar, tadinho. Então manda pra gente, pelo amor de Deus, verdade. Que a gente vai ter um prazer, tá? Gente, vamos lá. Olha, por que tem essa imagem, o local da instalação? Falar uma coisa, o aviário não, a granja de suínos, claro, né? É bem grande. A gente colocou assim, mas tem gente que não é assim, não. Sim, claro. Mas vamos lá, deixa eu só explicar uma coisa. Isso tudo pode ser terminação. Certo. Tá bom? Agora, aqui pode estar subdividido, onde nós temos maternidade, creche e resto tudo é terminação. Tudo bem? Certo. Na grande maioria, uma granja de suíno desse jeito é só um, porque não tem piquete para fazer animais ficarem no pasto. Por exemplo, os reprodutores podem... Isso vai depender de cada um, né? Ninguém vai falar assim, tem que ser assim. Não mudou. Mudou. Aqui, isso aqui, muito semelhante a um piquete para reprodutores. Reprodutores aqui, tá bom? Olha aqui, é uma casa onde a gente faz todo o material genético, toda a seleção, todo o procedimento de pegar, não sei como é que está aqui, então, as baias de inseminação e depois a transferência, ok? Olha aqui, parece uma piscina, não é isso? Muitas vezes a gente vê no final da granja, tem esse declínio, por causa que tá tudo embaixo, tá? É igual rua, a gente está na rua, mas o sistema
de drenagem, essas coisas, não é saneamento, né? Que não é visto, é importante para poder fazer a captação de todos os dejetos, tá? E aí, a posição. A localização não pode mesmo estar próximo de nenhuma outra criação, tá? Aviário também, de doenças que podem ser semelhantes para eles. E aí nós temos as orientações de instalação. Na hora que você for observar onde você vai fazer a sua instalação, pessoal, sempre o sentido da entrada e a saída é de leste-oeste. Professor, qual a importância disso? Evitar isso é independente de tempestade, isso é luminosidade, tá bom? É para evitar a entrada de incidência solar dentro do galpão. Mas isso, pessoal, é para aquelas instalações que tem cortinas laterais. Dá um clique aí, Tatá, que nas outras aulas nós mostramos que as granjas têm essas cortinas, essas aberturas aqui, ó, laterais, fora a fora, tá? Isso aqui, ó, são cortinas laterais, tá bom? Tá bom, professor. Agora volta lá, Tatá, para nós. Isso favorece com quê? Que não ocorra incidência solar, tanto na terminação, tanto na creche, tá bom? Não vou falar aqui da maternidade, porque maternidade é fechada. Não vou falar do setor de reprodução, porque é um setor fechado. Setores abertos, possíveis setores que têm essas janelões, que a gente coloca cortina. Terminação e creche. Tá bom? Creche e terminação. Isso, que alguns chamam de engorda, a terminação. E aí nós fazemos o controle das cortinas laterais para controlar a temperatura. É mais difícil? É mais difícil. Viavelmente econômico? Sim. Do que você ter uma terminação fechada por causa da temperatura. Lembra que eu tenho que fazer eles engordarem? Isso é para Isso pode ser feito com cortinas? Pode. Qual o problema quando a gente tem esses janelões? Então, a posição, evitar alta temperatura, evitar que a incidência solar altere a ração, se tiver algum problema de umidade, e chuvas, porque chuva na nossa região, ela não é uma chuva, é uma tempestade, porque vem com ventos. E outra coisa, o animal não pode ficar molhado, não se molhe o animal. O animal, quando está na terminação, não toma banho. É limpo tudo, você limpa as coisas e não precisa dar banho nesse animal. Não, isso eu estou falando quando a gente estava lá em Santa Catarina, mas aqui na nossa região pode dar banho, professor? Em tempos quentes, sol, estiagem. Esse tempo que nós estamos agora, que vai começar tempo chuvoso, não é isso? Tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque alterações de temperatura, quando o animal está úmido, pode provocar nele pneumonia. Certo. Suína. Tudo bem? Pode estar. Agora, professor, a canalização desses ventos, não é isso? Porque eu optei por fazer esses janelões e controlar a temperatura da minha terminação em relação ao metabolismo do animal. É cortina, são acessos de cortina. Então, como é que é isso lá? Vamos lá. Aqui na nossa região, quando tem vento, ó, você já percebeu que agora só está chovendo aqui no nosso estado no final da tarde e à noite? Lembra que nós falamos isso? Que quando começar a época de chuva, o sol queimando a porta do inferno. Já tá queimando. Às 8 horas. Às 4 horas da tarde, o pessoal já está pedindo arrego. Quando vai chegar no final, um vento, final da... Fecha tudo. Fecha tudo e chove. Depois volta. Mas daqui a pouco vai acontecer o quê? Vai ser no início. Vai amanhecer chovendo o resto do dia. Ai, amo. Vai ficar... Janeiro. Né? Isso. Então a gente sabe que sempre tem no final, no início da manhã, e aquela chuva molha bobo o dia todo. Só que isso vem com muita o quê? Vem com muita vento. Então, nós temos canalizações desses ventos. E aí nós temos, quando nós vamos fazer o levantamento da área a ser realizada a instalação, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Você não vai plantar. Nós vamos usar muro verde. Nós chamamos muro verde. Ou canalização. Só que você não planta, você já aproveita a vegetação que existe lá. Só se realmente não tiver, né, professor? Mas é muito difícil. É muito difícil. Mas é verdade.
Então, vamos lá. Para melhorar o ambiente, é utilizado de duas formas. Ou para melhorar o ambiente interno, ou para evitar destelhamento. Entendeu? São esses dois processos. Então, aqui, ó, nós vemos aqui, para você fazer a condução de destelhamento, aqui nós não vamos falar de distanciamento. Isso é uma imagem mera ilustrativa. Tabita, olha a informação que está aí. Qual é o vegetal apropriado? Não é qualquer um vegetal apropriado que você usa para fazer a canalização. Nome técnico, canalização. Tem todo o formato da copa, né? Para a distribuição dos galhos. Vegetal, formato da copa, isso vai depender mesmo de você vai fazer uma poda de condução e você vê que tem aí, ó, um vegetal que tem uma altura, o outro obrigatoriamente tem que ter a outra altura. E tem isso aqui é ilustrativo, tem que chamar um técnico para fazer a avaliação. Isso vai ser dependente do quê? Da largura, não, do comprimento da sua instalação. E aí isso aqui é para destelhamento. E isso aqui é para controlar a ventilação no interior. E você vê que esses dois não têm o quê? Lanterninha. Não pode ter lanterninha que dá cagada. Aquele lanterninho que quando você é utilizado muito para fazer a retirada. Temperatura. Está quente, ele vai para cima. Isso, não pode utilizar lanterninha para isso. E, professor, quando se faz esse processo de aeração, vamos colocar figura A, figura B. Figura A, figura B. Que os dois são canalizações. Canalizações para evitar destelhamento e canalizações para... O B, destelhamento. O A é aeração. Ventilação. Ventilação, aproveitar. Refrescar um pouco. Isso. Pergunto para você. Poxa vida, e tem como fazer os dois? Tem, meus queridos. Poderia ser uma trilha de aprofundamento? Poderia ser. Ou você poderia indicar, com o que você está mostrando aí, você podia elaborar. Não é para fazer isso, professor. Não é para fazer isso, meus queridos estudantes. Mas você poderia indicar só com a informação que está aí, faça um grupo e realize um planejamento que você consiga fazer uma canalização dupla, híbrida, para destelhamento e aeração. Proposto, um desafio, não sei. Isso é muito, né? Poderíamos fazer? Poderíamos! Mas não se preocupe. Mas já entendeu que canalização de vento é toda uma infraestrutura que você faz o levantamento, tá bom? Tá? Nossa! Conosco. Olha. Estamos bem. Meus queridos, aqui é o tio, ó. Vamos aproveitar, esse aqui é o nosso último assunto sobre o processo de instalação, tá bom? Gostaria então que vocês, ó, daqui a pouco a gente vai voltar finalizando a aula, só para a gente vai fazer um bate-bola, um jogo rápido daqui a pouco para vocês realizarem essa atividade. Sempre lembrando, a aula de hoje com duas situações, né? São as situações de agentes infecciosos na instalação. Mas o foco foi mais instalação. Foi instalação. E também temos que não é instalação, que é devido a doenças pré-existentes em animais que são por falha de ou vacinação ou um determinado procedimento de manejo inadequado. Lembra de alimentar, porque muitos dos agentes infecciosos só ocorrem na sua granja se tiver um histórico pré-existente. Aí você faz aquele negócio de 3 anos, 1 ano e meio, você faz um preventivo, ou você sempre está fazendo a cada 3 anos um preventivo, porque você não tem histórico na sua instalação desses agentes infecciosos, bactérias, fungos, protozoários. Tá bom? A gente finaliza a aula aqui. Manda um abraço para todos os nossos estudantes. Muito obrigado pela participação de vocês, juntamente com nossos professores no grupo lá no WhatsApp. Um abraço já a gente faz a revisão com vocês, tá bom? Até daqui a pouco. Tchau, gente.